Em um cenário cinematográfico dominado por franquias de super-heróis, explosões espetaculares e narrativas previsíveis, Coringa, de 2019, surgiu como uma anomalia inquietante. Produzido pela Warner Bros., mas deliberadamente desvinculado do universo compartilhado da DC Comics, o longa, que é dirigido por Todd Phillips, representa uma ruptura. Não apenas rompe com a linguagem tradicional dos blockbusters, mas também desafia o espectador a confrontar algo que a maioria das produções evita: o desconforto profundo de se ver refletido num personagem desprezível, mas profundamente humano. A história gira em torno do Arthur Fleck, um aspirante a comediante com uma doença neurológica que o faz rir incontrolavelmente em momentos de tensão, quando ele fica tenso. Ele vive com a mãe em um apartamento decadente em Gotham, cidade fictícia que nesse filme carrega as características de uma Nova York oprimida pelos ventos da recessão e pela degradação moral dos anos 70, 80. O lixo se acumula nas ruas, os ricos vivem em bolhas de vidro blindadas, os pobres sobrevivem à margem da dignidade e os que estão à beira do abismo, como o Arthur, são ignorados até que se tornem perigosos demais para serem negligenciados. A direção do Todd Phillips surpreende por sua sobriedade. Até então ele era conhecido por comédias escrachadas como Se Beber Não Case. Então Phillips se reinventa com uma câmera intimista, lenta e intencional. Sua abordagem quase documental mergulha o público nos labirintos internos de Arthur. A narrativa é deliberadamente desconfortável. Longas tomadas silenciosas, enquadramentos claustrofóbicos e uma edição que respeita o tempo do colapso psicológico e fazem com que cada cena pareça um degrau rumo ao abismo. Não há pressa, não há cortes fáceis, não há trilhas que aliviem a tensão. E é justamente a trilha sonora, ou melhor, o seu uso intencional que contribuiu para o caráter imersivo do filme, né? Hildur Guðnadóttir, é uma compositora islandesa, uma famosa violoncelista, né, responsável pela música, entrega uma obra que pulsa como uma segunda alma de Arthur, né? Grave, muito violoncelo, né? Arrastada e dolorosa. Ela ganhou o Oscar, né, por esse filme. Então é uma trilha que não adorna, mas eu diria que sufoca. Não conduz, mas te pressiona. Ela nos prende dentro da mente do protagonista, fazendo do espectador quase um cúmplice silencioso de sua transformação. Em vez de sugerir emoção, a trilha impõe o peso de uma existência que não encontra alívio, nem na risada, nem na realidade. E a performance de Joaquin Phoenix, né, transcende o método, né? Com o corpo extenuado, cada osso visível sob a pele, Phoenix parece esculpir o personagem a partir do sofrimento físico. Sua risada compulsiva, ora poética, ora ameaçadora, se tornou icônica, né? Não por sua peculiaridade, mas pela dor evidente que carrega. Ele não interpreta Arthur, ele é Arthur, né? Ou talvez aquilo que restou de um homem depois que todas as estruturas sociais e afetivas falharam. Seu olhar, ora perdido, ora intensamente presente, desafia o público a manter a empatia e ao mesmo tempo a questioná-la. Há momentos em que queremos salvá-lo, outros em que desejamos que ele desapareça. Essa oscilação emocional revela o talento de Phoenix, mas também a complexidade da figura que ele encarna, né? Do personagem. Então, o roteiro, assinado por Philip e Scott Silver, evita propositalmente as armadilhas convencionais de redenção ou moralismo. Arthur não é um herói incompreendido, tampouco um vilão grandioso.
Ele é o subproduto de uma sociedade indiferente, uma cidade que devora os fracos e glorifica os arrogantes. E sua transformação em Coringa não é fruto de um grande plano maligno, mas da soma de negligências, abusos, mentiras e desilusões. Então o roteiro não oferece justificativas morais, mas também não se exime de apontar responsabilidades. O que o filme faz com crueza e sem concessões é nos convidar a observar, não como juízes, mas como participantes de um mundo onde figuras como Arthur Fleck não são impossibilidades, mas consequências. Gotham é mais do que o cenário, né? Ela é personagem central e espelho de um mundo onde a ordem social ruiu e onde o caos já não é uma ameaça, é uma realidade presente, embora velada. Então a cidade está à beira de uma revolução, mas essa revolta não tem liderança, nem propósito. Ela é movida pelo rancor, pelo niilismo e pela sensação de abandono. Quando o Arthur finalmente se torna o Coringa, ele não lidera uma causa, ele apenas encarna um grito coletivo que até então não tinha forma, nem rosto. É nesse ponto que o filme se torna mais do que uma narrativa pessoal, torna-se uma crítica cultural silenciosa, quase profética. Então, a recepção ao filme, como era de se esperar, foi polarizada, né? Ganhador do Leão de Ouro no Festival de Veneza, Coringa foi celebrado como uma obra-prima por uns e condenado como perigoso por outros. Parte da crítica o acusou de glorificar a violência e o ressentimento. Outros o viram como um estudo legítimo sobre os limites da empatia e os efeitos do abandono estrutural. O público, por sua vez, respondeu com entusiasmo. O filme arrecadou mais de $1 bilhão em bilheteria mundial, tornando-se o filme de classificação indicativa para maiores de idade mais lucrativo da história até então, né? Deixa eu tomar aqui, estou tomando um café e vai esfriar. Mas talvez a maior força de Coringa esteja em sua ambiguidade. Não há mensagem clara, não há solução apresentada. O que existe é um convite desconfortável à contemplação. Até que ponto a sociedade pode desumanizar um indivíduo antes que ele decida retalhar? Em que ponto a vítima se torna agente de destruição? E, acima de tudo, o que resta do ser humano quando todas as formas de autoridade, familiar, social, espiritual, falham ou desaparecem? Essa última pergunta será o fio condutor da nossa análise teológica que se seguirá, né? À luz dos versículos de Juízes 21, 25, naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. A gente, a partir disso, vai entender a queda de Arthur Fleck não apenas como tragédia pessoal, mas como um sintoma de uma sociedade sem soberania, sem verdade objetiva, sem rei. Não um rei político, nem um herói de capa, mas o rei verdadeiro, que ordena o caos, freia o mal e dá sentido ao sofrimento. Então, antes mesmo de conhecermos Arthur Fleck, nós somos lançados em um mundo em colapso. Gotham não é introduzida com uma cena de ação ou um mapa explicativo. Ela simplesmente é isso. Ela simplesmente é. E isso já diz tudo. A cidade respira decadência e cada elemento visual do filme trabalha para comunicar que essa não é apenas uma cidade caótica. É uma cidade sem rei. Uma metrópole onde as estruturas que deveriam proteger os fracos não apenas falharam, elas foram corroídas por dentro. Logo nos primeiros minutos, observamos Arthur em sua rotina diária como animador de rua, um palhaço, né? Vestido de palhaço, tentando atrair clientes para uma liquidação de uma loja. Ele dança desajeitadamente com um cartaz nas mãos, até que um grupo de adolescentes o agride sem nenhuma razão, sem nenhum propósito. O episódio, embora pontual, é emblemático. Não é um ataque pessoal contra Arthur, é o retrato de uma cidade onde a violência gratuita não choca mais, não causa
indignação, não desperta empatia. Uma cidade onde bater em um palhaço desarmado não é um ato revoltante, é um ato banal. Gotham está em greve, os garis cruzaram os braços e o lixo começa a se acumular nas ruas, como uma metáfora visual daquilo que a cidade tenta esconder, sua podridão moral. Os sacos de lixo estouram pelas calçadas, ratos correm entre as pernas dos passantes e o odor da decadência já não incomoda ninguém. Não há autoridade que intervenha, não há solução à vista. É como se a cidade tivesse perdido o interesse em se salvar. Mas a degradação não é apenas física ou econômica, ela é espiritual. A forma como os personagens interagem revela um estado generalizado de anestesia emocional. As pessoas não se olham, não se escutam, não se importam. No transporte público, no consultório, no trabalho, nas ruas, todos estão envolvidos com sua própria luta de sobrevivência. Então, a empatia se tornou um luxo, a compaixão uma fraqueza. Gotham não é uma cidade apenas carente de leis, ela é carente de alma. Essa ausência de liderança justa e visível se materializa em diversos elementos narrativos no filme. O prefeito quase não aparece, a polícia surge apenas após os crimes já cometidos. O sistema de saúde mental é desmantelado sem protestos. As decisões políticas são tomadas a portas fechadas, sem diálogo com o povo, a população. E, acima de tudo, não há figura alguma que represente estabilidade moral ou espiritual. A cidade está entregue a si mesma. Um organismo sem cabeça. Um corpo sem coração. Nesse ponto, o paralelo com Juízes 21 e 25 se torna inevitável. Naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Esse versículo ele resume o espírito anárquico que dominava o povo de Israel após a morte dos juízes. Sem liderança divina, sem referência objetiva de justiça, cada indivíduo passou a ser juiz de si mesmo. Um estado que não conduz à liberdade, mas à tirania do desejo humano. Gotham é esse mundo contemporâneo descrito em linguagem bíblica. Um lugar onde a ausência de um rei, isso é, de uma autoridade justa, santa e soberana, não produz libertação, mas miséria. E é nesse terreno fértil para o caos que personagens como Arthur Fleck são formados. Gotham o molda, não com intenções conscientes, mas por omissão. O sistema o negligencia, as instituições o ignoram, a sociedade o ridiculariza. Ele é um órfão emocional de uma cidade que se esqueceu de seus filhos mais frágeis ao se esquecer de si mesmo, né? Então, o consultório onde Arthur recebe atendimento psicológico é árido, burocrático e ineficaz. A assistente social faz perguntas mecânicas, sem escutar, sem escuta genuína. Quando os serviços são cortados, ele simplesmente é deixado sem remédio, sem apoio, sem sequer um telefonema. Mas não apenas Arthur sofre, a cidade inteira é um caldeirão de tensão social. Nos noticiários, os ricos são entrevistados como se fossem oráculos, opinando sobre o povo, entre aspas, com desdém e generalizações ofensivas. Thomas Wayne, em uma entrevista pública, afirma que os pobres que reclamam do sistema são palhaços. A fala, dita com arrogância, acende o pavio de uma revolta latente. O termo palhaço, né, usado inicialmente como ofensa, se torna símbolo, um ícone da desobediência social. E é aqui que o filme sugere algo importante. Quando o poder oprime sem ouvir, ele semeia sua própria queda. A palavra de Deus sempre sustentou que as estruturas sociais são reflexo da condição moral do coração humano. Quando uma sociedade rejeita o senhorio de Deus, sua justiça, sua lei, sua graça, ela não se torna neutra, mas hostil.
João Calvino, ao comentar o estado depravado da humanidade nas Institutas, ele afirma que sem a obra regeneradora do Espírito, o homem se torna escravo de seus desejos e suas criações. Inclusive, sistemas políticos e sociais refletem essa escravidão. Então, Gotham, nesse sentido, é um produto não apenas da injustiça econômica, mas da idolatria humana. Uma cidade que rejeitou o Criador e se voltou para seus próprios deuses. Dinheiro, controle, poder, prazer. Quando se elimina o padrão de justiça divina, o que resta é a justiça subjetiva. E com ela, a barbárie. Cada cidadão passa a agir de acordo com aquilo que lhe parece certo. Mas o que parece certo ao coração do homem é natural. O quê? A resposta bíblica é direta. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Esses dias a gente estava vendo isso, olhando para um episódio de Breaking Bad. Assim, Gotham não está apenas doente, ela está sob julgamento. Não por causa de um inimigo externo, mas por causa de sua própria rebelião interna. Ela é uma cidade onde a graça comum de Deus foi retirada, assim, a sensação, né? Onde não há mais luz de consciência coletiva, nem ecos de justiça objetiva. Onde reina a escuridão. E nessa escuridão, figuras como Arthur não apenas surgem, mas florescem. Então o filme estabelece essa realidade com clareza antes mesmo de Arthur cometer qualquer ato grave. Ao fazer isso, ensina sem palavras que o mal não nasce no vácuo. Ele é cultivado em solos onde a ausência de autoridade justa foi substituída pela idolatria da autonomia. Gotham é uma cidade libertada de todo senhor, exceto o do caos. Então, se Gotham é o ventre podre de uma sociedade sem rei, Arthur Fleck é o filho esquecido dessa gestação. Não um herdeiro, mas um excedente. Um produto rejeitado, uma presença incômoda, um ruído dissonante em um mundo que já perdeu a capacidade de ouvir. Arthur não aparece inicialmente como vilão, nem como anti-herói, tampouco como símbolo político. Ele surge como aquilo que a modernidade mais teme, um ninguém. Desde os primeiros momentos em que o vemos, notamos que há algo quebrado em Arthur. Ele não apenas vive à margem da cidade, ele vive à margem de si mesmo. Seus movimentos são hesitantes, sua fala é mansa demais para o mundo ao seu redor. Seus olhos carregam a solidão de quem já perdeu a esperança de ser compreendido. E o seu riso, talvez o elemento mais marcante, é ao mesmo tempo uma prisão e um grito de socorro. Ele ri quando não quer, quando não deve, quando tudo em volta exige silêncio ou compostura. Então a risada compulsiva de Arthur é a trilha sonora do absurdo em que sua vida foi transformada. Ele trabalha como palhaço para uma agência de animações baratas, mas mesmo nesse espaço que deveria simbolizar alegria e leveza, Arthur é excluído. Colegas zombam dele, armam ciladas, espalham mentiras. Quando um deles lhe entrega um revólver sob o pretexto de proteção, ele mal consegue esconder o temor e a hesitação. O gesto, né? O gesto feito supostamente em solidariedade não é um presente, é uma sentença anunciada. Arthur não é do tipo que lida bem com armas. Ele mal consegue lidar com a própria alma, né? Então, o modo como o filme nos apresenta esse personagem é cruelmente intencional. Arthur não é um protagonista carismático. Ele é desconfortável, imprevisível, frágil. Ele tropeça nos próprios pensamentos, demora a responder, interpreta mal os sinais sociais. O espectador é colocado diante de um dilema: sentir pena ou se afastar. E essa ambivalência é parte da genialidade narrativa de Coringa. Ele não nos permite reduzir Arthur a um rótulo, ele exige que o observemos. E ao fazer isso, que nos perguntemos quantos Arthurs já ignoramos, rimos ou ficamos com medo, tememos na vida real. Então, num apartamento pequeno e abafado onde vive com a mãe, Penny Fleck,
Arthur representa a imagem mais crua da dependência e da fragilidade. A relação com a mãe é uma mescla de cuidado infantilizado e submissão emocional. Ele a chama de Happy e insiste que ele nasceu para levar alegria ao mundo. Ou seja, a mãe chama ele de Happy, né? E insiste que ele nasceu para levar alegria ao mundo. Há uma espécie de teologia barata em suas palavras, um messianismo vazio, sentimental, que tenta preencher com afeto o que o abandono do mundo levou, né? Então Penny vive escrevendo cartas para Thomas Wayne, implorando ajuda. Sua crença de que Wayne é um homem bom beira a idolatria. E Arthur, por consequência, passa a ver nele uma espécie de pai ausente, uma figura idealizada, uma esperança de resgate. Mas Arthur não é apenas um homem sem rosto social, ele também é um homem sem voz. Sua fala é constantemente interrompida por sua condição neurológica, por sua timidez, ou pelo simples fato de que ninguém quer ouvi-lo. Então, no stand-up, onde tenta se apresentar como comediante, sua performance é constrangedora. As piadas não funcionam, o riso surge nos momentos errados e a plateia o ignora. Mais tarde, quando o vídeo de sua apresentação vai ao ar no programa de Murray Franklin, é usado como escárnio. Sua tentativa de se expressar se transforma em objeto de zombaria nacional. O mundo não apenas o ignora, ele ri da sua dor. E há ainda outro nível de anulação. Arthur é um homem sem nome verdadeiro. E mais adiante, na narrativa, ele descobre que a história contada por sua mãe sobre sua origem é falsa. Os registros oficiais são manipulados. Sua adoção é escondida e a própria identidade se dissolve no abismo da mentira. Então, se Gotham é uma cidade sem rei, Arthur é um homem sem linhagem. Um corpo que existe, mas cuja existência não tem raiz nem reconhecimento. E essa trajetória de invisibilidade e silêncio ecoa um problema teológico profundo, a crise de identidade do homem apartado de Deus. A Escritura nos ensina que a identidade humana não se define pela autoimagem, nem pela aceitação social, mas pela relação com o Criador. E no reflexo da glória de Deus, é nisso que o homem encontra sentido para a sua existência. Quando essa relação é rompida pelo pecado, o homem se torna, por definição, um ser fragmentado. Ele ainda carrega a imagem de Deus, mas é uma imagem quebrada, distorcida, manchada. Que é o homem mortal, para que te lembres dele? E o filho do homem, para que com ele te preocupes, não é o que o Salmo 8,4 diz. Sem essa lembrança divina, sem esse cuidado do alto, o homem passa a viver em busca de reconhecimento horizontal, tentando provar seu valor para um mundo que já decidiu não lhe dar ouvidos, que é todo voltado para si mesmo. Todos são voltados para si mesmo. Arthur é esse homem tentando desesperadamente ser visto, ouvido, compreendido, aceito, e falhando a cada tentativa. A palavra descreve esse estado como alienação espiritual da alma. O homem pecado não apenas se rebela contra Deus, ele se torna incapaz de conhecer a si mesmo. Ele busca identidade no trabalho, no amor romântico, no sucesso, na aceitação pública. Mas todas essas coisas, quando absolutizadas, se tornam ídolos. E ídolos não salvam. Eles exigem sacrifícios, cobram devoção e no final traem seus adoradores. Arthur, tentando ser amado por sua mãe, aprovado pelo público, reconhecido por um pai imaginário, está oferecendo sua alma a deuses que não existem. E como todos os idólatras, terminará quebrado. Calvino, ao falar sobre o conhecimento de Deus e do homem, afirma que essas duas realidades estão inseparavelmente ligadas. Ninguém pode conhecer sua verdadeira identidade sem antes conhecer o Deus que o criou. Arthur, vivendo em um mundo onde Deus foi banido e substituído por sistemas frios, impessoais e ídolos,
Não tem essa referência. Por isso, sua risada não é apenas um sintoma neurológico, é a trilha sonora de um homem que perdeu a si mesmo. Um eco contínuo de um vazio que nenhuma explicação psicológica consegue preencher. Nesse estágio da narrativa, Coringa ainda não trata de vilania ou de caos social. Ele trata de abandono, de um homem que sem rosto, sem voz e sem nome, caminha por uma cidade que lhe diz todos os dias: você não pertence a lugar nenhum. E esse é o terreno perfeito para o nascimento, eu diria, da fúria. Não é? O cinema sempre teve o poder de dissolver as barreiras entre o real e o imaginado. Mas eu diria que em Coringa essa dissolução não é uma escolha estética, ela é o retrato de uma alma doente. A mente de Arthur Fleck já não distingue com clareza o que é fato e o que é fantasia. E o filme nos convida a habitar esse espaço caótico junto com ele, junto com Arthur Fleck. O que começa como um artifício narrativo se torna pouco a pouco uma denúncia visual do que acontece quando o ser humano é abandonado à sua própria percepção, sem filtros, sem freios, sem verdade externa a qual se submeter. O caso de Sophie Dumont, a vizinha solitária por quem Arthur desenvolve um apego ilusório, é o ápice dessa desconexão. A forma como Todd Phillips constrói essa subtrama é engenhosa, eu diria assim. Ele não nos apresenta Sophie como imaginação de Arthur desde o início, como um delírio. Ao contrário, ele nos faz crer que aquele relacionamento está de fato acontecendo, que ela existe. Quando vemos Arthur entrar no apartamento dela e beijá-la, ou vê-la na plateia do seu stand-up fracassado, não temos razão imediata para duvidar da existência dela. Isso faz com que a revelação de que tudo era ilusão atinja não apenas o personagem, mas também o espectador. O impacto dessa descoberta é devastador. De repente, cada lembrança se reconfigura. Cada gesto de ternura que ela supostamente teve com Arthur se torna em vazio, né? Uma ilusão. Ele não era amado, não era aceito, não era visto. O que ele pensava ser uma conexão humana genuína era apenas produto de sua mente exausta, desejosa de carinho, faminta por sentido. O delírio não foi uma fuga consciente, foi uma tentativa desesperada de sobrevivência emocional. E esse mecanismo é dolorosamente humano. Quantas vezes construímos narrativas para nos proteger de realidades difíceis? Quantas vezes reinterpretamos fatos, palavras e olhares com base em nossas carências, desejos ou traumas? O que Arthur faz com Sophie é o que milhões fazem com ídolos. Projetam neles uma salvação que nunca virá. A palavra de Deus não se cala sobre esse fenômeno, né? Em Romanos 1, não é? Um texto que volta, quando a gente olha para cada filme, a esse processo de substituição da verdade por ídolos como uma consequência direta do abandono de Deus. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Arthur trocou a verdade, a dura, cruel e indesejável verdade de que era invisível, por uma mentira reconfortante. Mas como todo falso Deus, a mentira não permanece estável. Ela colapsa. E quando colapsa, ela não apenas deixa o vazio, ela revela o quanto estávamos enganados sobre nós mesmos. Mas Sophie não é o único delírio que Arthur constrói. Há também o próprio Coringa, ainda em formação. Em sua mente, ele começa a acreditar que tem um chamado, um destino, uma missão. Essa ideia não é apresentada como grandiosa no início, mas como uma centelha. Um pensamento perigoso que começa a germinar quando Arthur percebe que, ao matar os 3 agressores dele no metrô, ele finalmente obteve reação. Pela primeira vez, o mundo respondeu à sua existência. E aqui está um dos pontos mais cruciais da trajetória de Arthur. Ele não quer apenas existir, ele quer ser notado. E a dor de ser ignorado é o combustível de sua transformação. Por isso,
Ao perceber que os assassinatos provocaram agitação na cidade, que protestos surgem em seu nome, que ele agora é símbolo de uma revolta, Arthur sente algo parecido com um propósito. E esse é o momento em que a mentira se torna teológica. O homem não foi criado apenas para viver, ele foi criado para glorificar. Quando não glorifica o Criador, ele glorifica qualquer outra coisa, né? Ideologias, sensações, outros homens ou a si mesmo. É o que vemos em Arthur. A partir do momento em que ele percebe que pode ser alguém se assumir o papel do Coringa, ele começa a cultivar essa persona com zelo religioso. Sua dança no banheiro público após os assassinatos, um dos momentos mais simbólicos do filme, é quase um ritual de iniciação. Seu corpo antes curvado agora se alonga, seus braços se abrem como quem invoca algo, o silêncio sombrio, a luz do banheiro, a câmera lenta, tudo sugere um batismo invertido. Ele está nascendo de novo, mas para a morte. A palavra reconhece que o homem, em seu estado natural, está morto em seus delitos e pecados, né? Efésios 2:1. Mas também reconhece que o coração humano, mesmo morto espiritualmente, não é neutro. Ele é idolátrico. Ele buscará sentido, glória e transcendência, mesmo que precise criá-los a partir do pó. E Arthur começa a moldar a si mesmo como um ídolo que possa finalmente dar sentido à sua história. Um redentor disfarçado de vilão. Um mártir invertido. O problema, claro, é que toda idolatria exige sacrifícios. E o altar que Arthur começa a erguer dentro de si, o altar do Coringa, pedirá sangue, não apenas dos outros, mas também dele mesmo. A dissolução da realidade em favor do delírio não vem sem custo. A mente que rejeita a verdade não encontra liberdade, mas escravidão ao próprio ego. A cultura contemporânea, moldada por ideologias subjetivistas, prega que devemos criar nossa própria verdade. Mas Coringa nos mostra, de maneira dolorosamente eficaz, o resultado final dessa proposta. A mente que vive sem parâmetro, sem referencial, sem soberania divina, acaba sendo refém de seus próprios labirintos. E Arthur, nesse ponto da narrativa, já está perdido dentro de si. Se a realidade não é mais confiável, se o mundo o rejeita, se o amor é ilusão, se a identidade é uma invenção, então resta apenas assumir o controle da narrativa. Mesmo que para isso ele precise reescrevê-la com tinta vermelha. E Arthur começa a ensaiar sorrisos no espelho, a pintar o rosto com mais convicção, a falar com mais firmeza, a dançar com mais liberdade. O delírio se tornou um projeto, né? E como a gente vai ver, esse projeto logo se tornará destruição, né? E isso se expandirá, né? A gente vê a ferida do abandono claramente, né? A mãe e o engano com a mesma profundidade e extensão anterior marcam quem o Arthur é, né? Na Bíblia, o pecado não é apenas um ato externo ou um pensamento moralmente errado. Ele é um princípio interior de separação, uma ruptura com a fonte da vida. Essa ruptura se manifesta em todos os níveis da existência humana: espiritual, moral, relacional, psicológico. Então, em Coringa, essa separação é progressivamente revelada na vida de Arthur Fleck, até atingir um dos seus pontos mais devastadores, a revelação de que nem mesmo sua mãe, a única relação aparentemente sólida e afetuosa, é confiável. O que deveria ser laço torna-se laço de engano. O que deveria ser amparo torna-se ferida. Penny Fleck, interpretada por Frances Conroy, é apresentada inicialmente como uma mulher frágil, doente, mas afetuosa. Ela vive com Arthur, chama-o pelo apelido carinhoso de Rap, o abraça, dança com ele, insiste repetidamente que Thomas Wayne os ajudará
que ele é um homem bom, justo, alguém com o poder e o dever de cuidar deles. Para Penny, Wayne representa mais do que um patrão do passado. Ele é um tipo de messias social, a figura masculina idealizada que poderá restaurar o que está quebrado. E esse ambiente de fantasia maternal é nesse ambiente que Arthur é moldado. Então, crescer com a mãe emocionalmente dependente, que alimenta esperanças irreais e vive reclusa no passado, significa ser privado de um senso claro de identidade. Penny o ama, sim, mas esse amor está deformado. Ela não o prepara para o mundo, ela o aprisiona em uma bolha. E nessa bolha, a verdade é constantemente sacrificada em nome de uma narrativa reconfortante. Sabe? Quando nós gostamos de ouvir uma mentira reconfortante. Então, Arthur é um menino bom. Thomas Wayne vai nos ajudar. Nada de ruim aconteceu. Então, o colapso começa quando Arthur intercepta uma carta que sua mãe está escrevendo para Thomas Wayne. Na carta, a Penny revela que Arthur é filho biológico de Wayne. E a revelação causa um abalo profundo. Pela primeira vez, Arthur vislumbra a possibilidade de ter uma origem nobre, né? Uma filiação com alguém poderoso e rico, alguém visível. Se for verdade, ele não é apenas um ninguém. Ele é herdeiro de uma linhagem, alguém com nome, rosto e voz. O que parecia ser um delírio de sua mãe agora se apresenta como possibilidade real. E o Arthur agarra essa ideia com fome de significado. E a busca por Thomas Wayne torna-se para Arthur mais do que um esforço de confirmação genética de paternidade. É uma jornada existencial. Ele precisa saber se é filho daquele homem, porque precisa saber quem ele é. A ausência de pai não é apenas uma lacuna emocional, é uma fenda ontológica, né? Na escritura, na palavra, a figura paterna é símbolo de identidade, bênção, segurança, provisão e direção. Um filho sem pai é frequentemente um filho sem destino. Por isso a recusa de Wayne em reconhecê-lo, não apenas verbalmente, mas com desprezo, soco e palavras duras, tem um impacto avassalador. Wayne não apenas nega a filiação, ele acusa a Penny de delírio, desestabiliza sua memória e a reduz a uma ex-funcionária maluca, desequilibrada. E então o chão de Arthur começa a ceder mais uma vez. Mas a ruína total vem com a descoberta do dossiê médico de sua mãe, que ele obtém ao invadir o hospício onde ela foi internada no passado. Lá, Arthur lê, com os olhos arregalados e a alma quebrada, que Penny havia adotado um bebê, permitido que ele fosse abusado por um companheiro e depois transferido a responsabilidade de sua miséria ao sistema e à fantasia de uma relação imaginária com Wayne. Penny não é apenas instável, ela é cúmplice de sua dor. A pessoa que dizia amá-lo havia ocultado dele a verdade mais dolorosa, que ele era um filho adotivo, abusado, negligenciado e mentido. Aqui o filme toca em um ponto de profundidade teológica em comum, a ferida primordial do abandono. Ser abandonado por uma figura materna é uma experiência que rompe algo essencial no ser humano. E para Arthur, isso não é apenas abandono físico ou emocional, é abuso existencial. Ele não sabe mais quem é, de onde veio, se suas memórias são reais ou não. A única certeza que ele tem agora é que tudo o que acreditava sobre si mesmo era mentira, era falso. Nesse momento, o rosto de Arthur muda. Não há mais lágrimas, há uma espécie de serenidade sombria. Ele passa a caminhar com mais firmeza, a olhar com mais intensidade. O que parecia ser fragilidade agora se converte em frieza. Arthur está prestes a cortar o último elo com qualquer afeto humano. E o faz literalmente ao matar sua mãe no hospital. A cena, apesar de ser rápida, carrega um peso simbólico profundo. Matar Penny é matar sua origem, é declarar que não há mais passado, não há mais família, não há mais amor.
E a nova identidade já não precisa de vínculos antigos. Só há um futuro possível: o Coringa. O abandono vivido por Arthur é, em muitos sentidos, o retrato de uma humanidade órfã. O pecado, conforme a narrativa bíblica, separou o homem do seu Criador. A ruptura com Deus não foi apenas judicial, foi relacional. Adão e Eva, ao pecarem, se esconderam de Deus, cortaram o vínculo com o Pai Celestial. Desde então, a humanidade passou a viver em uma orfandade espiritual profunda, buscando em amores humanos, em mitologias, em ideologias, em figuras terrenas, aquilo que só o Pai Eterno pode oferecer. Jesus, ao revelar a natureza de Deus, não se refere a Ele apenas como Senhor, mas como Pai. Esse título não é poético, é restaurador. Significa que nossa identidade, nosso valor e nosso destino estão firmemente ancorados em um relacionamento paternal com Deus. Fora disso, restam apenas figuras substitutas, e todas, sem exceção, falham. Penny Fleck é um exemplo vívido disso. Thomas Wayne, outro. Ambos prometeram identidade a Arthur, nenhum deles pôde cumprir. E há um texto que diz: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá, no Salmo 27:10. Esse versículo ressoa como um antídoto à dor de Arthur, mas ele não o conhece, Ele não conhece esse Deus. Por isso, ao ser abandonado pelas figuras terrenas, ele não encontra consolo, mas destruição. Ao matar a mãe, Arthur não está apenas eliminando uma pessoa, ele está simbolicamente rejeitando qualquer possibilidade de reconciliação com a verdade, com o amor e com o passado. É um batismo de sangue na nova identidade que está construindo. A palavra, ao falar da adoção espiritual, nos ensina que o crente é em Cristo feito filho de Deus. Essa adoção não é frágil, não é condicional, não é fantasiosa. Ela é um ato jurídico e afetuoso de Deus, que não apenas perdoa o pecador, mas o recebe como filho. Arthur não conhece essa realidade. Ele foi adotado por alguém que mentiu, abusou e deformou. Para ele, então, adoção é trauma. Adoção é mentira. Adoção é dor. E sem uma referência segura de pai, de verdade, de origem, o homem se perde, o ser humano se perde. Arthur agora é um ser solto no mundo, sem passado, sem família, sem amor, mas com um novo nome prestes a ser assumido: Coringa. Então, o momento em que Arthur Fleck atira em 3 homens dentro de um vagão do metrô não é apenas um ponto de virada no roteiro. É uma ruptura metafísica, ética e simbólica. É ali que Arthur cruza a fronteira invisível entre o homem comum, ainda que doente, e a figura mitológica que mais tarde conheceremos como Coringa. Mas para entender o que realmente morre naquela cena e o que nasce em seu lugar, nós precisamos olhar mais de perto o que se desenrola, tanto na superfície quanto nas camadas profundas da alma humana. Arthur está vestido de palhaço, voltando para casa depois de ser humilhado, despedido e traído. O revólver que ele carrega num bolso foi lhe dado sob pretexto de proteção, mas ele o leva escondido, ilegalmente, portando a arma. E no vagão, 3 homens engravatados, empregados de Thomas Wayne, estão rindo, bebendo e assediando uma mulher. Eles são um retrato do poder inconsequente. Homens ricos, abusando do espaço público como se lhes pertencesse. Quando Arthur começa a rir incontrolavelmente, porque ele tem esse problema neurológico, os 3 o interpretam como provocador. E a violência que se segue é brutal e também previsível. Ele é espancado com sadismo, mas então algo inesperado acontece. Arthur saca a arma. Os primeiros 2 tiros parecem instintivos, defensivos, mas o terceiro é diferente. O terceiro homem tenta fugir. Arthur o persegue pelo vagão, pela plataforma, e o executa com 2 tiros pelas costas.
E o plano sequência nos força a acompanhar tudo com os olhos bem pertos, né? Como se estivéssemos participando. Não há corte que alivie a tensão, não há trilha sonora heróica ou melodramática, apenas os sons do metrô, os passos apressados, os disparos e o silêncio mortal que se segue depois. A câmera permanece em Arthur, que ofega, estremece, mas não foge. Ele caminha. O que acontece depois é ainda mais revelador. Arthur entra em um banheiro público e, em silêncio, começa a dançar. Longe do olhar de qualquer espectador, sem plateia, sem testemunhas. Apenas ele e o seu reflexo nos azulejos sujos. Seus movimentos são lentos, ondulantes, quase graciosos. Não há nenhuma trilha sonora no início, só depois a música de Ildor Guanadotti se insinua com tons graves e arrastados. O que nós presenciamos ali é um ritual de transfiguração. Não é celebração, não é alívio. É consagração. Arthur morreu naquele metrô. Não fisicamente, mas simbolicamente. E no banheiro dançando, ele começa a invocar o espírito de quem deseja ser dali em diante. Como em uma cerimônia de possessão, seu corpo antes rígido, tenso, hesitante, agora se move com uma fluidez nova. A dança não é só expressão, é invocação. Arthur está emergindo em uma nova forma. Não mais como um indivíduo, mas como um símbolo. A arma nesse contexto é mais do que um instrumento de defesa. É um batismo de poder. O mundo que o ignorava agora está ouvindo. E esse é o aspecto mais perigoso da transição. O ato violento não é apenas tolerado, mas interpretado por muitos como um gesto de coragem, de justiça, de resistência. E a partir daqui o filme nos apresenta uma Gotham que começa a reagir. O crime de Arthur não gera nojo ou indignação entre os marginalizados, gera identificação. Um homem vestido de palhaço matou 3 homens ricos no metrô. A notícia circula como faísca em pólvora seca. E máscaras de palhaço começam a aparecer nos protestos. Gritos de revolta, antes dispersos, agora tem um rosto. Arthur, sem sequer saber, se tornou o profeta de uma causa que ele mesmo não iniciou. E isso é profundamente teológico, né? A Bíblia nos mostra que o ser humano, quando abandona Deus, não apenas se desvia moralmente, ele busca desesperadamente substitutos para a sua adoração. Como Paulo explica em Romanos, né? Que ao rejeitar o Criador, você não se torna ateu puro, se torna um idólatra. Cria imagens, atribui glórias a criaturas, entrega a sua alma ao símbolo que melhor representa seu ressentimento ou seu desejo de poder. E Gotham, como sociedade sem Deus, sem rei, sem verdade, está em busca de um ídolo, um rosto que canalize seu ódio reprimido, sua fome por vingança, sua ânsia por catarse, e encontra esse rosto no palhaço assassino. O que era para Arthur um ato de desespero pessoal se torna um sacrifício coletivo que a cidade interpreta como libertação. A idolatria é sempre um fenômeno coletivo. Nunca nasce apenas no coração do adorador. Ela se sustenta pela aceitação da comunidade. E é isso que vemos em Gotham. Uma massa moralmente cega que, ao invés de lamentar o sangue derramado, o celebra. O mal, nesse ponto da história, já não é mais escondido. Ele é vestido de carnaval. A Bíblia diz: eles não se envergonham de suas ações detestáveis, nem sequer sabem o que é ter vergonha. Jeremias 6,15. Esse versículo descreve com precisão o estado espiritual de Gotham. A cidade não apenas tolera o pecado, ela o institucionaliza. A máscara do palhaço agora é bandeira. O caos é festa. O assassinato é justiça. Enquanto isso, Arthur observa tudo com ambivalência. Ele não planejou ser símbolo de nada, mas também não recusa, não renega. Quando alguém lhe diz mais tarde que os assassinatos foram um ato político, ele nega, mas sorri.
O sorriso de Arthur, agora deliberado, não aquele que é por causa do seu problema, carrega não só satisfação, carrega orgulho. Ele gostou da sensação de ser visto, temido e interpretado. E isso o leva a um ponto sem retorno. Ele começa a aceitar que talvez, de fato, esteja nascendo para algo maior. É a lógica do anticristo. O Coringa não se levanta como ditador, ele se levanta como reflexo. Ele é aquilo que o povo deseja sem saber. Um riso cruel diante do colapso da ordem. Um ícone do subjetivismo moral. Um espelho da ausência de rei. E o que se vê nesse espelho é o que Juízes 21:25 diz. Não é? Cada um fazendo o que lhe parece certo. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. É o tempo do caos, o tempo dos símbolos vazios, o tempo do palhaço armado. E assim, na dança silenciosa de um banheiro sujo, o homem frágil e abandonado se transforma aos poucos no ídolo deformado de uma cidade sem rei, sem lei e sem Deus. Não é? Há um momento em Coringa em que a loucura deixa de ser uma ferida silenciosa e se torna uma escolha deliberada. Esse ponto de virada não acontece de forma abrupta, mas sim como o acúmulo de tragédias não resolvidas, de decepções incontornáveis, de realidades tão dolorosas que a alma já não tem onde repousar. É nesse ponto, quando não resta mais verdade, amor nem esperança, que Arthur Fleck decide que a única maneira de sobreviver é morrer para si mesmo. O que surge em seu lugar é algo novo, mas terrivelmente antigo. A perversão da imagem de Deus em forma de riso. Tudo começa com a sequência de descobertas. Depois do assassinato dos 3 homens no metrô, Arthur experimenta uma espécie de euforia existencial. Mas a realidade, como sempre, insiste em puxá-lo de volta. Quando ele tenta retornar ao trabalho, é demitido. O vídeo da sua apresentação de stand-up, capturado sem sua permissão, é exibido no programa de Murray Franklin. Não como curiosidade ou ato de empatia, mas como piada para todo mundo, né, na televisão. Então, o riso que Arthur tanto desejava provocar surge, mas não como aplauso, mas como escárnio, como deboche. E ser ridicularizado nacionalmente por um ídolo da televisão é mais do que humilhação. É a desconstrução pública da identidade que ele tentava construir. Murray era para Arthur uma figura de afeto simbólico. Ele imaginava conversas com o apresentador, cenas em que era chamado ao palco para ser entrevistado, aplaudido, abraçado, tratado como filho. E essa imaginação revela o quanto Arthur desejava ser acolhido, legitimado e reconhecido. E Murray representa uma figura de aprovação, alguém com voz, com público, com autoridade. E a rejeição que ele sofre por parte de Murray não é apenas midiática, é paternal, né? E isso também é teologicamente significativo. O homem, em seu estado caído, não deixa de desejar paternidade. Ele apenas a transfere. Em vez de buscar no Pai eterno o amor que define e restaura, ele se volta para figuras humanas, não é? Sejam pais literais, autoridades, mentores ou, no caso contemporâneo, ídolos midiáticos. Não é? A cultura da celebridade é, em parte, um reflexo dessa busca desesperada por validação vertical. Arthur projetou em Murray o papel de validá-lo, mas quando esse ídolo o rejeita e debocha dele em cadeia nacional, né, é como se Deus o tivesse amaldiçoado. Paralelamente, Arthur investiga sua origem, como a gente viu, vasculha os arquivos do hospital psiquiátrico onde sua mãe estava internada ou esteve e descobre a verdade. Ele é adotado, foi vítima de abuso físico na infância e sua mãe, aquela que dizia amá-lo, participou dessa violência com omissão ou conivência. A realidade que ele conhecia sobre si mesmo desmorona
Não há um só alicerce que reste intacto. A narrativa que sua mãe construiu, as memórias que ele preservava, as fantasias que o mantinham em pé, tudo é revelado como mentira. Nesse momento, o que se quebra não é apenas a estabilidade emocional, é o eu. Né? Arthur já não sabe quem é, nem de onde veio, nem para onde vai. Não tem sobrenome, não tem filiação, não tem passado confiável, não há ninguém a quem culpar sem que ele também se inclua no dano. E é nesse vácuo de identidade que a figura do Coringa começa a emergir com mais clareza. Um nome, ainda que artificial, que pode substituir a ausência de origem. Uma persona, ainda que violenta, que pode ocupar o lugar da alma destruída. Na Bíblia, esse processo é reconhecido como um resultado direto da queda. O homem, ao rejeitar Deus, não apenas se separa do Criador, ele perde o centro de gravidade da própria identidade. Não é? Calvino diz nas Institutas que o verdadeiro conhecimento do homem depende do verdadeiro conhecimento de Deus. Sem o Senhor como referência, tudo no ser humano torna-se confuso, contraditório, instável. E Arthur é o exemplo dramático disso. A ausência de Deus em sua história não o torna neutro, mas fragmentado. E o que se segue é uma série de reações que revelam não mais o Arthur aflito, mas o Coringa embrionário. Como a gente disse, ele mata sua mãe, depois um ex-colega de trabalho que o traiu. A cena em que o mata, fria, repentina, sem remorso, marca o desaparecimento completo da empatia. O último traço de humanidade que o prendia ao mundo real foi abandonado. A culpa, o senso de certo e errado, a compaixão, todos os impulsos que mesmo em um mundo caído são preservados pela graça comum, estão agora amortecidos ou extintos. Esse é o descrito com precisão, né, em Romanos 1:28, que ao desprezar o conhecimento de Deus, ele entrega o homem a uma disposição mental reprovável. E Arthur foi entregue a si mesmo, e o que ele encontra ali não é liberdade, mas loucura. Não a loucura clínica, mas a espiritual, a incapacidade de discernir o bem do mal, de amar a verdade, de reconhecer o outro como semelhante. O riso que antes era involuntário agora se torna sarcástico. O olhar que antes era tímido agora é desafiador. A dança que era ritual de libertação agora é expressão de posse. Ele pertence ao Coringa, e o Coringa pertence à dor do mundo. E é nesse ponto que Arthur começa a construir a narrativa que o sustenta. Não mais um comediante fracassado, não mais um doente invisível, mas um ícone, um personagem autônomo, teatral, absoluto. A maquiagem se torna mais definida, as roupas mais ousadas, a linguagem mais segura. A dor interior finalmente tem um invólucro simbólico onde habitar. O caos pessoal se tornou personagem. O pecado finalmente encontrou um altar. E, na palavra, o homem que rejeita a Deus sempre constrói uma teologia substituta, mesmo que inconscientemente. Ele erige uma estrutura espiritual ao redor de sua dor, de seu ressentimento ou de seu orgulho. Arthur não está apenas enlouquecendo, ele está se teologizando, né? A gente podia dizer. Ele se transforma no sacerdote de uma religião da revolta, um crente no absurdo, um apóstolo da destruição, um Messias invertido que não cura, mas contamina. Essa é a tragédia maior de Arthur Fleck. Não que ele tenha sido ferido, todos somos, mas que ele tenha feito de sua ferida uma identidade, que tenha trocado a verdade pelo mito, que tenha escolhido o delírio como abrigo. E ao fazer isso, deixou de ser apenas vítima, tornou-se agente do caos. A cidade, já empolvorosa, começa a reconhecer esse agente, mas ainda não o nomeia. Isso virá um pouco depois. Há eventos que definem eras. No mundo fictício de Coringa, a entrevista ao vivo no programa de Murray Franklin é esse tipo de evento. Não apenas como ação narrativa, mas como manifestação pública
de uma teologia do caos. É o momento em que a dor privada se torna espetáculo coletivo, em que o pecado oculto ganha microfone, em que o mundo vestido de plateia aplaude, ou pelo menos escuta, a confissão de um homem que já não distingue o mal da glória. Arthur já não existe. O que caminha rumo ao estúdio de gravação é o coringa completo. O corpo está vestido, a voz está firme, o riso é voluntário. A caminhada em direção ao programa é tratada visualmente como um desfile messiânico. A escadaria que antes era local de opressão torna-se palco de adoração. A dança é mais que celebração, é rito. É uma cena famosa dele dançando, descendo as escadas. Coringa não está apenas indo a um programa de TV, ele está indo fazer liturgia. O púlpito será um sofá, o auditório será a congregação, o sacrifício será transmitido em tempo real pela televisão. Quando Arthur chega ao estúdio, ele não é recebido como ameaça. Ele é mais uma atração curiosa. O sarcasmo, a indiferença, a falta de discernimento dos produtores refletem uma sociedade que perdeu qualquer senso de limite. Tudo é entretenimento, tudo é conteúdo, tudo é espetáculo. Tudo pode viralizar, né, no YouTube. Então, Murray Franklin, interpretado com ironia seca por Robert De Niro, é o pastor de uma nova religião, o culto da audiência. Ele convida Arthur não por compaixão, mas por números, né, por likes. Então, o estranho com riso involuntário virou meme, e memes vendem. A maquiagem, os gestos, o discurso ensaiado, tudo em Arthur revela que ele sabe o que está fazendo. Pela primeira vez em toda a narrativa, ele controla o ambiente. Ele não é mais o que sofre, ele é o que fala. E sua fala, ainda que desordenada, é carregada de conteúdo teológico invertido. O que acontece quando uma pessoa doente é ignorada pela sociedade? Vocês passam por cima de mim todos os dias. Você é como todos os outros, me trata como lixo. Essas declarações ditas em tom quase calmo não são apenas acusações, são teologias subterrâneas. Arthur está propondo uma nova cosmologia. Não existe bem ou mal absolutos, apenas reação ao trauma. É como a nossa cultura fala, né? Ele não se vê como culpado, mas como resultado. Não como assassino, mas como filho do desprezo social. E esse é o novo evangelho que ele prega. Não é? Muito em moda. Então, o mundo me fez assim, logo eu sou inocente. Essa é a essência da auto-vitimização absolutizada. Não é? Uma teologia falsa que nega a responsabilidade individual em nome da dor vivida. Não há arrependimento, não há confissão legítima. Há apenas a elevação do trauma à categoria de absolvição. É nesse ponto que a Bíblia, com sua clareza moral, né, corta como espada. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Jeremias 17:9. Então, Arthur, agora coringa, usa seu coração como bússola e por isso se perde. Todo pecador usa seu coração como bússola, né? Todo homem natural. Ele não busca perdão, busca justificação. Não pelos méritos de Cristo, mas pelos próprios traumas. O trauma justifica tudo. E a plateia escuta, perplexa. O país escuta ao vivo. E nós, espectadores, também escutamos. E nos perguntamos, até que ponto somos cúmplices desse tipo de narrativa humanista secular, né? A tensão cresce. Murray tenta manter o controle da conversa, desviando, ironizando, mantendo o tom do talk show. Né? Ele é como um Jô Soares aqui, né? Era, né? Mas Arthur não quer entretenimento, ele quer exposição, quer que o mundo veja, quer que Gotham o ouça. E quando Murray o confronta dizendo que o que ele fez, matar 3 homens, é injustificável,
Arthur responde: você decide o que é certo e errado do mesmo jeito que decide o que é engraçado ou não? Aqui está, em uma única frase, o manifesto da pós-modernidade. Você decide o que é certo e errado do mesmo jeito que decide o que é engraçado ou não. A gente, quando vê determinada coisa, decide se aquilo é engraçado ou não é engraçado, não é? Isso é subjetivo. E o Arthur disse que a verdade e o que é errado é exatamente igual. Você olha e você decide. E esse é realmente o manifesto da pós-modernidade, do humanismo secular. O bem e o mal são subjetivos. Tudo é apenas narrativa, tudo é construção. Não há padrão acima de nós. E é exatamente por isso que o mal prospera. Na ausência de uma autoridade objetiva, Deus, sua palavra, sua lei, tudo se torna questão de gosto. E Arthur, nesse momento, assume publicamente essa visão e a leva até as últimas consequências. Ele puxa a arma, aponta para o homem que zombou dele diante do mundo e o executa ao vivo, sem remorso. O silêncio que se segue é brutal. A tela congela, a plateia grita, a câmera cai, a transmissão é interrompida, mas o símbolo já foi impresso. O altar da cultura de massa foi profanado com sangue. O apresentador, antes ídolo de tantos, jaz sem vida diante de milhões de espectadores. E Coringa, que antes era ninguém, agora é Deus aos olhos de uma geração órfã de sentido. O programa de Murray, com seus quadros cômicos, suas palmas automáticas, suas piadas previsíveis, representava a banalidade do mundo moderno. Um lugar onde tudo vira piada, inclusive o sofrimento humano. Ao assassiná-lo ao vivo, Coringa não mata apenas um homem, ele mata uma era, uma época de indiferença elegante, de ironia vazia, de riso fácil. E, como em toda revolução espiritual invertida, o riso cede lugar ao terror. Lá fora, Gotham responde. O caos explode, viaturas são queimadas, lojas saqueadas, máscaras de palhaço dominam as ruas. Não há liderança, não há coesão, há apenas energia bruta, desejo de destruição, fome de significado. E o Coringa, sem dizer uma palavra, já se tornou aquilo que sempre quis, símbolo. Mas é um símbolo do quê? Do colapso de uma sociedade sem verdade, do resultado inevitável de um mundo sem rei. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Juízes 21, 25. E Gotham, sem rei, sem lei, sem absolutos morais, escolheu um palhaço como seu Messias. Arthur não sabe disso, talvez, mas nós, espectadores, sabemos. E o riso que ele solta enquanto é levado pela viatura da polícia, ensanguentado, sorrindo, vendo a cidade em chamas, é o riso do inferno. Não de liberdade, mas do mais puro desespero. Não é? E Gotham em chamas agora, com mais de com a quantidade enorme de pessoas celebrando e cultuando aquelas ideias pós-modernas. Ele é levado, a viatura policial que conduz Arthur Fleck após o assassinato de Murray Franklin não transporta apenas um prisioneiro. Carrega um símbolo. Um homem no banco de trás, algemado e ensanguentado, é agora o rosto de uma revolução, mesmo que não deseje ser. E a cidade que assistiu o crime ao vivo não reage com horror unânime. Ao contrário, os que antes eram silenciosos agora gritam. Os que antes eram invisíveis agora marcham. Os que antes eram oprimidos agora colocam máscaras e dançam nas ruas. Gotham consagrou seu novo Deus e ele está rindo. A transição da cena do estúdio para as ruas é abrupta, quase cinematograficamente violenta. Em segundos, o caos explode. O que era tensão social acumulada se transforma em convulsão. Lojas são saqueadas, carros são incendiados,
policiais são espancados, não há comando, não há centro. O caos não precisa mais de motivação. Agora a motivação, o caos é motivação por si mesmo. A cidade, outrora passiva, assume seu papel como a adoradora do colapso. O rosto do Coringa, pintado com sangue e tinta, é replicado em centenas de máscaras, cartazes e pichações. Ele se tornou um ícone, não por ter discursado, nem por liderar, nem por nada. Ele apenas quebrou a ordem, e essa quebra foi interpretada como libertação. A idolatria do caos aqui não nasce do mal puro, nasce do cansaço com a injustiça somado à ausência de verdade. Isso é bíblico, né, em Romanos 1, 24, 25. Paulo diz que ao rejeitar a verdade, os homens foram entregues aos seus desejos pecaminosos, aos desejos pecaminosos de seus corações. Ou seja, a idolatria não é apenas uma escolha moral, é também juízo. É Deus dizendo: se vocês não querem minha ordem, terão seu próprio desgoverno. E o resultado não é autonomia, é escravidão. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos de seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Gotham, nesse momento, é a imagem perfeita de uma sociedade entregue. Entregue a si mesma, entregue ao delírio coletivo, entregue à mentira de que destruir estruturas opressoras automaticamente gera justiça. Mas a verdade teológica é clara: o coração humano sem governo divino não gera justiça, gera caos. Sem a lei de Deus, a liberdade se degenera em loucura institucional. A viatura de Arthur avança por esse cenário como um cortejo fúnebre invertido. Não é um morto que é levado ao cemitério, é um morto que será coroado. Um falso Messias conduzido até o altar do povo. E o altar será a rua. A colisão repentina entre o carro da polícia e o caminhão simboliza mais do que um acidente. É o colapso completo da ordem pública. Não há mais controle nenhum, não há mais Estado, não há mais limite. Arthur é retirado do carro inconsciente. A multidão se curva ao seu redor. Ele jaz sobre o capô da viatura, braços abertos, cruciforme, né? A imagem remete a uma paixão profana, o martírio de um palhaço. E quando desperta, observa ao seu redor o cenário que ajudou a criar e sorri. Mas esse não é o sorriso forçado do início do filme. Não é o riso patológico, é o riso teológico. A zombaria final do homem que foi rejeitado por tudo o que é justo e agora se coloca no trono da ruína. Gotham, sem perceber, está aplaudindo a própria condenação. A Bíblia está repleta de advertências contra o povo que troca o Senhor por ídolos feito à sua imagem. Em Êxodo 32, o povo de Israel, impaciente com a ausência de Moisés, constrói um bezerro de ouro. Não o faz porque deixou de acreditar em Deus, mas porque queria um Deus que pudessem ver, controlar e tocar. O Coringa, nesse sentido, é o bezerro de Gotham, um Deus fabricado não para salvar, mas para legitimar o ódio coletivo, auto-vitimização, etc. Quando Barão viu isso, construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Êxodo 32:5. Então, assim como os israelitas misturaram idolatria com festa religiosa, Gotham mistura anarquia com celebração. A multidão canta, dança, pula, mas não porque encontrou esperança, porque encontrou representação. Um rosto, um grito, um símbolo para justificar a sua ira e auto-vitimização acumulada. E para isso basta que esse símbolo esteja disposto a rir diante das chamas. E esse é o perigo do símbolo vazio. Ele pode ser preenchido com qualquer coisa. O Coringa não representa ideologia clara, nem programa, nem solução. Ele apenas simboliza o colapso. Mas em tempos de desespero, o colapso pode ser interpretado como salvação. Essa inversão é uma das marcas mais sombrias da sociedade sob o juízo de Deus. O livro de Isaías denuncia exatamente esse fenômeno. Ai dos que chamam o mal de bem e ao bem mal,
que fazem das trevas luz e da luz trevas, que mudam o amargo em doce e o doce em amargo. Isaías 5:20. É exatamente o que Gotham está fazendo. O assassino virou justiça, a loucura virou liderança, o caos virou catarse, e a cidade, em vez de lamentar, ela dança. A dança final de Arthur no capô da viatura é a resposta visual mais cruel do filme. Não há nenhuma redenção aqui, não há arrependimento, não há conversão. O homem que deveria ser preso, examinado, tratado ou julgado está sendo exaltado. E ele aceita, não com palavras, mas com o corpo, com o riso, com a performance. A cidade, por sua vez, entra em adoração silenciosa. Não há mais necessidade de discurso. A imagem já falou tudo. O palhaço é o rei. O palhaço é rei. O caos é lei. E a loucura é virtude. A palavra é clara ao afirmar que o homem, sem o governo de Deus, se torna governado por seus ídolos. E os ídolos, cedo ou tarde, cobram sangue. Gotham pagará caro por essa consagração. Mas, por enquanto, a cidade festeja. E esse é o retrato mais sombrio da idolatria coletiva. Não quando ela se impõe, mas quando ela é aplaudida. Não é? E depois da revolta, depois da dança sobre o capô, depois da consagração como símbolo de um povo órfão de rei, Arthur Fleck reaparece, mas não na praça, nem na televisão, nem no meio da multidão. Ele surge em uma sala branca, fria, toda acolchoada, né? Vestido com roupas de paciente psiquiátrico, sentado diante de uma psiquiatra. Ele está de volta onde começou, ou talvez onde sempre pertenceu, o hospital. Esse epílogo enigmático, propositalmente desconexo do ritmo anterior do filme, é mais do que um encerramento narrativo. É um comentário teológico e existencial sobre o destino do homem, que rejeitou tudo e foi rejeitado por todos. O caos social foi apenas o prelúdio. O caos real, o eterno, é interior. O corpo de Arthur pode estar contido, mas seu riso permanece. A loucura triunfou, não como doença, mas como religião. A cena é propositalmente ambígua. Não sabemos quanto tempo passou. Não sabemos se tudo o que vimos até agora aconteceu ou foi fruto da imaginação de Arthur. Alguns elementos sugerem que ele está em Arkham State Hospital, né? Um hospital, Arkham State. O mesmo local que aparece ao longo do filme como referência à loucura institucionalizada. Mas agora Arthur não está em busca de seus arquivos. Ele está inserido como paciente. A psiquiatra o interroga, mas pouco compreende, né? Ela não consegue acompanhar seu raciocínio. Então Arthur ri. Não uma risada forçada, não o distúrbio involuntário, né, do começo, mas uma risada de alguém que sabe de algo que mais ninguém sabe. Ela pergunta: qual é a piada? Ele responde: você não entenderia. E esse é o ponto. Ninguém entende a loucura quando ela se torna doutrina. Esse final é uma desconstrução escatológica do Coringa. Ele venceu? Ele foi derrotado? Não importa. O que importa é que ele está completamente entregue a si mesmo. O caos já não é externo, é ontológico. Arthur já não vive em conflito entre quem era e quem se tornou. Ele se reconciliou com o absurdo. E nesse estado, o homem se torna não apenas incompreensível, mas irrecuperável. A Bíblia reconhece essa realidade. Existe um tipo de julgamento divino que não vem em forma de punição eterna, não é? Que virá um dia. Mas como nós vimos e como nós sabemos, vem de entrega interna. Que Paulo diz 3 vezes essa expressão em Romanos 1, Deus os entregou, verso 24, 26, 28. Não como castigo apenas, mas como evidência de que Deus removeu sua mão, retirou a graça comum, deixou o homem à mercê da sua própria mente corrompida. Além do mais,
Visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Né? Arthur, nesse momento, é a encarnação dessa disposição mental reprovável. A loucura que antes era sintoma, agora é convicção. O homem que buscava sentido desistiu da busca. O que resta é o riso, não mais como resistência, mas como zombaria. Zombaria de tudo, da justiça, da moral, da dor, da vida, da morte. Como eu disse, é o riso do inferno. Não por acaso o filme termina com Arthur caminhando lentamente pelos corredores do hospital, deixando pegadas de sangue. Um dos planos finais mostra um guarda correndo atrás dele, como quem tenta recapturar a loucura que escapou. Mas é tarde demais. O riso se espalhou, o caos foi entronizado, a insanidade ganhou forma e agora anda entre nós. Essa cena final é profundamente simbólica. O homem que deveria estar sob cuidado médico agora brinca com seus carcereiros. Ele não busca cura, não deseja resposta. Está confortável com a insanidade, porque ela lhe dá liberdade absoluta, entre aspas, inclusive para zombar da morte. A imagem dele deixando rastros de sangue enquanto ri é uma parábola visual do que acontece quando a alma humana rejeita toda a forma de verdade. Na Bíblia, o inferno é descrito como lugar de choro e ranger de dentes, mas também como lugar de consciência eterna. Não um apagamento, mas uma permanência em estado de separação e desespero interno. O que vemos em Arthur é isso. Ele está preso, mas livre. Confinado, mas solto. Ele não é mais vítima, é sumo sacerdote de sua própria perdição. Eles se tornaram insensíveis, entregando-se à depravação para cometer com avidez toda espécie de impureza. Efésios 4,19. Aqui Paulo descreve com precisão o estado espiritual final de Arthur. Insensível, entregue, zombeteiro. Sua risada é a antítese da esperança. Ele não quer ser salvo, quer ser celebrado. E quando não há mais aplausos, ele ri por conta própria, sem aplauso mesmo. O filme termina assim, sem resolução, sem julgamento, sem redenção. O que resta é um corredor branco, um paciente andando com passos leves e um mundo que não compreende, não é? Ou não quer compreender a tragédia de um homem que rejeitou tudo, inclusive a sanidade. Esse epílogo não é alívio, não é advertência. Após o clímax do caos, o fogo nas ruas e a consagração pública do palhaço como símbolo da revolta, Coringa encerra com essa cena inesperadamente silenciosa. Sem multidão, não há música, não há dança, apenas o som abafado da institucionalização. Esse cenário lá em Oakland State, e a câmera corta nessa cena final que eu descrevi, para Fleck sentado diante dessa psiquiatra, e a gente, mesmo quando olha o fim, não é? A gente pensa que tudo aquilo foi um pesadelo, né? A institucionalização do Arthur, longe de parecer um castigo, surge como uma espécie de repouso existencial. Ele está pela primeira vez confortável, nenhum esforço para ser aceito, nenhuma expectativa de compreensão, nenhum desejo de redenção, apenas certeza de que ali, entre aquelas paredes acolchoadas, ele pode ser aquilo que se tornou, a personificação da insanidade que não deseja cura. E nós ouvimos o riso final, não é? E quando ele ri e a psiquiatra questiona, ele diz que ela não entenderia, a gente sabe que não é aquele riso patológico, não é? Eu diria que aquele riso é uma zombaria teológica, né? Arthur não está rindo de uma piada, está rindo da ordem, da razão, da moralidade, está rindo da psiquiatra, da instituição, do mundo, está rindo da tentativa de ainda encontrar sentido. É o riso do nihilista que já aceitou que não há nada além do absurdo.
e encontrou nisso sua liberdade. Mas esse tipo de liberdade é veneno. É a liberdade que rejeita toda a verdade, toda a autoridade, toda a redenção. O riso final de Arthur é o riso do homem que triunfou sobre tudo, exceto sobre si mesmo. Não é? E a palavra é clara sobre o destino do homem que rejeita persistentemente a verdade de Deus. Não se trata apenas de alguém que comete erros ou que está ferido emocionalmente. O homem trata-se de alguém que diante da luz escolhe as trevas, que diante da graça prefere a si mesmo o orgulho, que diante da ordem divina opta pela autoexaltação. E o inferno, nesse sentido, não é apenas castigo, não é? É estado permanente de separação e zombaria. O homem no inferno não clama por misericórdia, ele continua zombando de tudo. Arthur, sentado em Arkham, rindo sozinho, sem arrependimento, é o retrato pálido desse estado final. Ele não quer salvação, ele não deseja a cura, ele apenas ri. Não dá graça. Não é? E certa vez R.C. Sproul descreveu o inferno como o lugar onde Deus remove toda a manifestação da sua bondade e deixa o homem para sempre entregue a si mesmo. Essa é a condição de Arthur. Ele não está mais sendo freado, está entregue. E é exatamente isso que Paulo descreveu, não é? Que Deus entregou o homem à sua mente reprovável. E aí a eternidade é só a ampliação para sempre disso. Tornaram-se cheios de todo tipo de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. Romanos 1:29. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Romanos 1:30, né? São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que os que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Romanos 1:31 e 32. Arthur, então, é o eco vivo desses versículos. Seu comportamento não é apenas resultado da sociedade, é consequência da rejeição da verdade, mesmo quando confrontado com a realidade dos assassinatos, das mentiras da mãe, do abandono da justiça. Ele escolheu a mentira que mais confortava, a de que ser livre é ser louco. A insanidade tornou-se seu evangelho e seu riso a sua liturgia. Então, como eu disse, o filme termina com Arthur andando lentamente pelos corredores de Arkham, deixando aquelas pegadas de sangue e um guarda correndo atrás dele. Mas já é tarde demais, como eu disse. O Coringa não é mais um indivíduo, é um espírito. Um símbolo que não pode ser contido por grades ou diagnósticos. E assim o ciclo se fecha. Arthur começou como um homem rejeitado, buscando identidade e amor. Rejeitado pela sociedade, pela família, pelas instituições, ele mergulhou em si mesmo e encontrou ali não sentido, mas delírio. Inventou-se como símbolo, foi adorado como o Messias do caos e terminou rindo da verdade que recusou. A cidade ficou sem rei, Arthur ficou sem redenção e o mundo sem esperança, a não ser que haja um rei que venha de fora do mundo, de fora desse espelho quebrado, né? Então Arthur Fleck não é apenas um personagem, ele é um espelho. E como todo espelho quebrado, não reflete a realidade de forma precisa, mas ainda assim mostra fragmentos que nos pertencem. Em sua trajetória de humilhação, abandono e autodestruição, vemos aquilo que a Bíblia chama de homem natural. O ser humano alienado da aliança em busca de significado por meios que só agravam sua perdição. Desde o início, Arthur ansiava por algo que todos desejamos: ser visto, ser amado, ser reconhecido. Mas ao buscar isso em um mundo igualmente quebrado, encontrou apenas zombaria e rejeição. Sua resposta foi construir uma identidade em oposição a tudo que o feriu. Seu eu final não é uma recuperação, é uma vingança. A liberdade que ele conquista, portanto, é falsa. É a liberdade que grita: ninguém manda em mim, mas está acorrentada ao orgulho e à dor. É a liberdade que rejeita a redenção porque prefere a glória de ser vítima. E nesse processo, Arthur, como tantos, troca a esperança pela revolta.
A cruz pela máscara, o arrependimento pelo riso, o rei justo pelo ídolo do caos. Mas a narrativa bíblica não termina com o homem entregue a si mesmo. Ao contrário, ela anuncia a vinda de um rei que não ri do caos, mas cavalga sobre ele com justiça. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Apocalipse 19:11. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas. Ele tem um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Verso 12. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Verso 13. Cristo, e não o Coringa, é o verdadeiro rei. Ele não nasce do caos, mas reina sobre o caos. Ele não zomba da dor, ele a toma sobre si. Ele não destrói os culpados, morre pelos que deveriam ser destruídos. Sua coroa não é imposta pela multidão, mas conquistada por sua obediência até a morte. E sua justiça não se manifesta em vingança cega, mas em redenção poderosa. A esperança, portanto, não está no espelho quebrado, nem nos seus reflexos distorcidos. Do coração do homem natural está fora dele, vinda de cima, encarnada, glorificada, reinará para sempre. Arthur, preso no ciclo da autoglorificação e da zombaria, representa o homem natural que rejeitou esse rei. Mas mesmo para ele, mesmo para nós, ainda há uma mensagem. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28. O convite permanece. A cruz ainda está de pé. O sangue do Cordeiro fala mais alto que o sangue na viatura. E o trono do céu não está vazio. Há um rei que reina, e ele é fiel e verdadeiro. Amém, querido. Amém. Cristo é o canal por onde flui a graça. O óleo da misericórdia derrama e nos abraça. Cristo é tudo em tudo, tesouro celestial. Riquezas espirituais, nele o bem total. Ele dissipa nossos medos, remove nossos fardos, supre nossas necessidades. Seu amor é raro. Cristo é o maior bem, nada se compara a Ele. Quem tem a Cristo não precisa de mais. Ele é um mar imenso, não precisamos de cisternas. Em Cristo toda plenitude, em Cristo tudo está. Cristo é beleza que adorna, ouro que enriquece, bálsamo que cura, pão que fortalece. Ele é o vinho que consola, salvação que coroa. Cristo adoça nossas bênçãos, seu amor nos abençoa. Cristo é o maior bem, nada se compara a Ele. Quem tem a Cristo não precisa de mais.
santifica cruzes, remédio para a alma. Trabalha o pecado fora, a graça traz calma, alma, no fogo da aflição. Nada perdemos, só impurezas. Cristo é joia rara, poucos têm essa riqueza. Sem Cristo nada é bom, saúde vira tentação, riquezas são armadilhas, sem Cristo perdição. Cristo é o maior bem, nada se compara a Ele. Quem tem a Cristo não precisa de mais. Cristo é tudo nos afetos, nada mais devemos desejar.